Eterno e soberano Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós pedimos a permissão, amado Senhor, eu e toda essa multidão de pessoas, Senhor Deus, os inscritos do nosso canal, nós pedimos, Senhor, a permissão para adentrarmos a presença santa e gloriosa do Senhor, pelo Senhor Jesus e pelo Senhor Espírito Santo, para agradecermos, Senhor, para adorarmos, para glorificarmos o santo nome do Senhor, o santo nome do Senhor Jesus e o santo nome do Senhor, o Espírito Santo, e agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, sobre cada uma destas vidas que estamos agora em oração diante do Senhor. Quando nesse momento, a cada noite, nós nos prostramos, Senhor, de joelhos na presença do Senhor, com os rostos em terra, Senhor Deus, demonstrando toda a nossa reverência, todo o nosso temor, o nosso tremor diante do Senhor. E é para isso, Senhor, que a cada noite nos unimos em oração para rendermos graças por tudo que o Senhor nos abençoou. E não foram poucas, Senhor, as bênçãos que o Senhor nos concedeu, desde o momento que ainda estávamos repousando durante a madrugada passada. O Senhor já velava o nosso sono, Senhor, porque o Senhor é um Deus que não dorme, é um Deus que cuida de nós o tempo todo. O Senhor mobiliza e dá ordem aos seus anjos para que nos guardem, Senhor. E é essa a razão que nós não fomos consumidos, de nós não sermos consumidos pelo inimigo das nossas almas, que é Satanás. Pela ação do Senhor, pelos exércitos poderosos que o Senhor disponibiliza para nos guardar. É esta a explicação para que nós não sejamos consumidos, destruídos, Senhor Deus, por Satanás. E nós somos imensamente gratos porque o Senhor nos manteve vivos, porque o Senhor nos manteve de pé, Senhor, nos abençoando, nos guardando. O Senhor nos concedeu o alimento necessário para este dia, o Senhor nos deu a roupa para vestir, o Senhor nos deu a água para bebermos, o Senhor nos deu tudo que nós precisávamos para estarmos aqui. E nós podemos dizer, a semelhança do grande profeta Samuel, nós podemos dizer, Senhor Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Sim, Senhor, o Senhor tem nos ajudado. Por isso, Senhor, nós não podemos passar uma noite dessas sem nós agradecermos, Senhor. O Senhor é um Deus que se agrada da nossa gratidão. O Senhor se agrada de nós voltarmos a nossa mente para o Senhor, em atitude de reverência, em atitude de gratidão, Senhor, porque o Senhor nos concedeu muitas bênçãos, o Senhor nos manteve até aqui, e nós pedimos, Senhor, neste momento, que o Senhor continue nos guardando durante toda essa noite, que o Senhor possa, nesse momento, repreender toda enfermidade que porventura exista nesse momento em cada um dos membros dessa corrente de oração, cada um que participa conosco neste momento, cada familiar dos participantes, Senhor Deus, que o Senhor repreenda poderosamente as enfermidades, que o Senhor retire desses corpos a doença, Senhor, a doença crônica, a doença aguda, Senhor Deus, a doença cancerígena, Senhor, a doença da mente, a doença da alma, a depressão, a ansiedade, que o Senhor possa retirar das nossas mentes, do nosso corpo, Senhor Deus, todas estas mazelas que nos afligem, que nos afetam no nosso dia a dia. Que o Senhor possa repreender, Senhor Deus, todas essas enfermidades, Senhor. Que o Senhor possa nos dar uma saúde, Senhor Deus, para que nós possamos enfrentar a cada dia, Senhor Deus, porque nós sabemos pela palavra do Senhor que os dias são maus, Senhor Deus. Por isso a palavra vai dizer, remindo o tempo, porque os dias são maus. E nós sabemos disso, Senhor. Por isso que nós temos que aproveitar ao máximo os nossos dias, porque já foram contados na eternidade, Senhor. E nós não podemos, de acordo com a palavra do Senhor, que diz que nós não podemos acrescentar um côvado
às nossas vidas. Nós não podemos adicionar nada, Senhor Deus, a não ser aquilo que o Senhor já predeterminou para nós, Senhor Deus. Por isso nós queremos, Senhor Deus, estar em comunhão com o Senhor, em espírito de adoração permanentemente diante do Senhor, porque a palavra do Senhor vai nos ensinar a orar sem cessar. Ela diz: orai sem cessar. E nós precisamos orar mais, Senhor Deus. Nós precisamos buscar a presença do Senhor a cada dia mais e mais, porque nós, Senhor, nos alimentamos dessa palavra, nós nos alimentamos da Escritura Sagrada, do escrito e da fala, da palavra do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, segundo a palavra do Senhor, Ele é o verbo, Ele é a palavra, e nós nos alimentamos dessa palavra, nós precisamos dessa palavra. Por isso, Senhor, o salmista Davi vai escrever no Salmo de número 119, ele vai dizer: guardei no meu coração a tua palavra, Senhor, para não pecar contra ti. E nós sabemos, Senhor, pela palavra, que nós, para não pecarmos, para não tombarmos, para não cairmos no caminho, nós precisamos ter a palavra do Senhor. Ela precisa estar nos nossos corações, ela precisa estar nas nossas mentes, para que nós permanentemente estejamos de pé, Senhor Deus. Então nós precisamos que o Senhor nos dirija uma palavra. Nós precisamos de uma palavra da boca do Senhor, porque esta palavra é que vai refrigerar, é que refrigera a nossa alma, as nossas mentes, Senhor Deus, para que nós possamos, Senhor Deus, estar livres das doenças psicossomáticas, das doenças da mente, do psicológico, Senhor Deus. Que o Senhor nesta noite repreenda para nós a depressão, Senhor, a ansiedade, uma doença tão disseminada por toda a face da terra, Senhor. Sabemos que é hoje a doença do século, Senhor, uma doença terrível, Senhor, que o Senhor sabe, tira toda a paz da pessoa, tira a alegria, tira o desejo de viver. Sim, Senhor Deus, quantas pessoas com depressão na nossa cidade, no nosso país, que até pensam em tirar suas próprias vidas, em desistir da vida, Senhor. Nós pedimos por estas pessoas nessa noite que o Senhor possa sustentá-los, Senhor, possa repreender das suas almas esse terrível mal, Senhor Deus, e que o Senhor possa restaurar a comunhão destas pessoas, a alegria destas pessoas, Senhor Deus, tendo a presença do Senhor, que nós precisamos, Senhor, da presença do Senhor, e a presença do Senhor é nos dada pelo Senhor, o Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus foi assunto aos céus, Ele disse: eu vou, mas vou enviar-vos o outro Consolador, que é o Espírito Santo, o Espírito da promessa, o nosso advogado que intercede por nós, segundo a palavra, com gemidos inexprimíveis. Nós não podemos ouvir a voz do Senhor, o Espírito Santo, mas Ele está do nosso lado, intercedendo juntamente com as nossas orações. Por isso, nessa noite, Senhor, nós temos a plena certeza, a plena convicção que o Senhor, o Espírito Santo, está conosco nessa noite, está nos guiando, Senhor Deus, nesta oração, está nos conduzindo à presença do Senhor, para que nós possamos ser ouvidos pelo Senhor, porque nós não sabemos como orar, Senhor Deus. A própria palavra do Senhor nos esclarece sobre isso, e como nós não sabemos orar como convém, é o Senhor, o Espírito Santo, que intercede por nós, e a palavra vai dizer com gemidos inexprimíveis, com gemidos. E aí sim, Senhor, a nossa oração chega até o ouvido do Senhor, com a interferência, com a intercessão do Senhor, o Espírito Santo. Por isso, Senhor, queremos dizer nesta noite, nós queremos dizer que nós precisamos do Senhor, o Espírito Santo. Nós precisamos de um derramamento do Espírito Santo, da unção do Senhor, Espírito Santo, sobre as nossas cabeças. Nós precisamos dessa unção, porque sem a unção do Senhor, Espírito Santo, nós não poderíamos entrar no reino dos céus. Nós não poderíamos entrar. O Senhor Jesus, quando estava ensinando a Nicodemos, naquele encontro enigmático, maravilhoso, na minha opinião, o maior encontro da Escritura
Sagrada, o Senhor Jesus ele recebeu, Nicodemos foi se encontrar com Jesus durante a noite. De noite ele foi ter com Jesus, porque ele queria saber algo muito importante, apesar, segundo a Escritura, que Nicodemos era um homem rico, era um homem muito importante, fazia parte do grupo mais seleto daquela época. Ele fazia parte do Sinédrio, ele fazia parte daquele grupo de 71 homens, e era fariseu também, e era um dos principais dos fariseus, e era rico, segundo a palavra do Senhor. Embora ele tendo todos esses adjetivos e qualidades, ele não sabia, Senhor, ele não tinha certeza da sua salvação. E quantos de nós nessa noite não têm a certeza da salvação, não sabem se estão salvos, Senhor? E Nicodemos foi ter com Jesus à noite com esse objetivo, Senhor, de saber se estava salvo. Ele não tinha certeza, ele queria ouvir do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus vai dizer para ele, vai dizer: Nicodemos, aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito, jamais verá o reino dos céus. Que coisa incrível, Senhor, que coisa maravilhosa, Senhor Deus, essa colocação do Senhor Jesus. Se não nascermos da água, não formos batizados e não recebermos o Espírito Santo, nós não veremos o reino dos céus. Por isso, nessa noite, Senhor, nós pedimos o derramamento, o enchimento, a plenitude do Senhor, o Espírito Santo, para que nós possamos, Senhor Deus, ter acesso aos céus, ter acesso à vida eterna ao lado do Senhor Jesus. Por isso a importância tremenda e maravilhosa e magnífica do Senhor, o Espírito Santo. Nós precisamos do Senhor, o Espírito Santo. Por isso, Senhor, derrama sobre nós, derrama sobre cada uma dessas pessoas nesta noite. O Senhor, o Espírito Santo, derrame a unção, o azeite e o óleo, Senhor, para que nós possamos estar ali na vida eterna. Nós precisamos da salvação, não queremos perder a nossa salvação. Nós precisamos, Senhor Deus, da palavra, da salvação, Senhor Deus, e não podemos negligenciar a salvação. Ela é tão maravilhosa que a Escritura Sagrada vai falar com muita frequência sobre a salvação. E na carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 3, a palavra vai dizer: como poderemos nós negligenciarmos tão grande salvação? É tão grandiosa, Senhor, a salvação, que nós não podemos negligenciá-la. E nesta noite nós clamamos, Senhor, por salvação, mas sabemos que ela não virá se nós não nos arrependermos dos nossos pecados. Por isso, Senhor, nesta noite nós nos arrependemos, Senhor, de todos os nossos pecados, de todas as nossas faltas, todas as vezes que nós ofendemos a santidade do Senhor. Sim, Senhor, quando nós pecamos, segundo a Escritura Sagrada, nós ofendemos a santidade do Senhor, a santidade do Senhor Jesus e a santidade do Senhor, o Espírito Santo. Por isso, pedimos perdão, Senhor, sinceramente. Nós pedimos perdão, que o Senhor nos purifique de todos esses pecados. A palavra do Senhor vai nos ensinar que ainda que esses pecados sejam vermelhos como a escarlata, o Senhor nos fará branco, alvos como a neve. Que coisa maravilhosa, Senhor, é podermos contar com o perdão do Senhor. Por isso, Senhor, nós pedimos esse perdão. Nós queremos dizer que estamos arrependidos, Senhor, nesta noite de joelhos. Nós nos arrependemos de todos os nossos pecados. Nos livra, Senhor, de todos eles, Senhor, para que nós possamos seguir firmes, Senhor, para o alvo. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o alvo é Jesus. Ele é o alvo, e que errar o alvo é pecado, Senhor. O próprio Senhor Jesus vai nos dizer na palavra: errais, pecais, porque não conheceis as Escrituras. É verdade, Senhor. Quando nós não conhecemos a palavra do Senhor, nós erramos, nós pecamos contra o Senhor, e nós não queremos pecar contra o Senhor. Nós queremos estar plenamente em comunhão com o Senhor. Por isso, Senhor, nos fortalece, Senhor Deus,
fortalece as nossas almas, Senhor Deus, fortalece as nossas mentes, nos torna fortes e firmes contra as ciladas de Satanás, porque ele, Senhor, a palavra do Senhor vai dizer que ele vive ao nosso derredor, pronto para nos devorar. Que coisa terrível, Senhor, um inimigo que não dorme, que tem um exército enorme de anjos que caíram, chamados anjos caídos, Senhor Deus, vive ao nosso derredor, pronto para dar o bote, pronto para nos devorar, Senhor Deus, como um leão ao redor da presa, Senhor. Mas graças à intervenção do Senhor, graças ao agir do Senhor, graças ao amor do Senhor, à misericórdia do Senhor, que nós somos livres, é que nós somos salvos das ciladas de Satanás, e o Senhor nos concede vitória, Senhor, porque Ele vive tentando tirar as nossas vidas, e principalmente quando nós estamos em pecado, Senhor. Sim, Senhor, sabemos pela palavra que que está em pecado é uma situação perigosíssima, porque se nossas vidas forem ceifadas naquele período que estamos em pecado, ausente da comunhão com o Senhor, é esse período que Satanás mais investe para tirar as nossas vidas, porque ele sabe, Senhor Deus, ele sabe que se nós perdermos a vida naquele momento, longe do Senhor Jesus, longe da comunhão, Senhor, longe do perdão do Senhor, seremos condenados ao lago de fogo. Por isso ele investe tanto em cima das pessoas que estão longe, que estão desviadas, Senhor. Quantas pessoas, Senhor, estão dentro das congregações, das denominações, e estão desviados do caminho do Senhor, estão ali dentro das igrejas, Senhor Deus, apenas como mornos, Senhor. E nós sabemos pela palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus, no livro do Apocalipse, vai dizer: antes fosseis frios ou quentes, porque sois mornos, eu estou prestes a vomitar-te da minha boca. São palavras do Senhor Jesus. Por isso tememos essa situação de mornidão, de morno, Senhor Deus. Nós precisamos nos afastar dessa condição tão terrível e tão perigosa de sermos mornos, Senhor. Nós queremos ser pessoas cheias do Espírito Santo. Nós temos que ter o fogo do Senhor, o Espírito Santo, nas nossas almas, para que nós possamos, Senhor Deus, proclamar a palavra do Senhor. Nós precisamos proclamar esta palavra. O apóstolo Paulo vai nos dizer: ai de mim, se eu não pregar o evangelho, Senhor. O próprio Paulo vai dizer: maldito, porque a tradução do ai é maldição. Maldito serei se eu não pregar o evangelho, Senhor. Não nos deixa nos esquecermos da pregação da palavra. Nós precisamos pregar a palavra, nós precisamos anunciar a palavra. O apóstolo Paulo também, ensinando ao seu discípulo Timóteo, vai dizer: Timóteo, prega a palavra, redargue, insta, prega em tempo e fora de tempo. Nós não podemos procurar tempo oportuno para pregarmos a palavra. Todo momento é oportuno para pregarmos a palavra. Tal é o perigo de morrermos sem a salvação, Senhor. Quantas pessoas, Senhor, perderam a vida nesses últimos dias do ano? Quantas pessoas já nesses primeiros 2 dias do ano já perderam suas vidas, Senhor? E fica-nos uma preocupação tremenda na mente: como estas pessoas morreram, como partiram para a vida eterna? Foi com Jesus salvas ou sem Jesus, Senhor? Porque sabemos que se não tivermos Jesus como Salvador, seremos condenados ao lago de fogo, Senhor, ao inferno. E nós não queremos essa condenação para nós e nem para nenhum dos nossos entes queridos. Nós queremos que todos alcancem a plena salvação. Por isso temos que alcançá-lo, temos que pregar para ele, Senhor Deus, anunciar a boa nova, a boa notícia, o evangelho, que é que Jesus veio ao mundo, ele se encarnou, ele se tornou homem como nós, foi condenado, preso, morto numa cruz e ressuscitou ao 3º dia, ali vencendo a morte, vencendo o pecado e vencendo a Satanás.
Satanás. Sim, Senhor Deus, isto é o Evangelho, isto é a proclamação da Boa Nova, e é ela que nós anunciamos nessa noite, esta boa notícia, essa maravilhosa notícia para todos que nos acompanham e que irão nos ouvir, aonde esta oração pela rede social da internet chegar em todo o mundo, em todos que falam a língua portuguesa. Senhor Deus, nós agradecemos por tão grande privilégio desta palavra poder e por todo o país, Senhor Deus, por todo o mundo, levando a palavra da salvação. E isso é um motivo de regozijo, Senhor, é um motivo de alegria muito grande. Nós somos bem-aventurados por termos acesso a essa palavra e por nós podermos anunciá-la para todas as pessoas, Senhor. Que nesta noite o Senhor, o Espírito Santo, visite todas estas almas, todas estas mentes que estão envolvidas nessa corrente de oração, ou diretamente nesse momento, ou indiretamente em horas que virão pela frente. Que o Senhor, Espírito Santo, possa fazer com que essa palavra chegue a esses corações, gerando arrependimento, gerando fé e gerando salvação, Senhor Deus. Sim, Senhor Deus, nós precisamos de arrependimento, precisamos abandonar os nossos pecados. Não basta nos arrependermos, temos que nos afastar do pecado, Senhor, porque ele causa, segundo a palavra do Senhor, ele causa separação entre nós e o Senhor. E o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Romanos que o salário do pecado é a morte, o salário do pecado é a condenação, é a morte eterna, que é a separação eterna da presença do Senhor. E nós precisamos da presença do Senhor. E nesta noite, Senhor, mais uma vez nós pedimos por todas estas pessoas, por todos os familiares destas pessoas, dessa corrente de oração, que o Senhor possa visitá-los através do Senhor Espírito Santo, trazendo, Senhor Deus, a consolação, trazendo o refrigério para as suas almas, trazendo a necessidade de arrependimento, trazendo a alegria da salvação para aqueles que perderam a alegria da salvação. Senhor Deus, visita cada um de nós dessa noite, nos conceda, Senhor, pela bondade, pela misericórdia do Senhor, uma noite tranquila, uma noite de paz, aonde o Senhor envie por bondade e misericórdia do Senhor os seus anjos para nos proteger durante toda a madrugada, para que nós sejamos protegidos das ações dos malfeitores, dos perversos, daquelas pessoas que estão movidas por espíritos imundos, Senhor Deus, dentro das suas almas, e saem por aí para tirar a vida, para roubar os pertences das pessoas. Senhor, que o Senhor possa nos guardar e nos proteger desses seres, Senhor Deus, possuídos por espíritos malignos. Que o Senhor guarde as nossas vidas, que o Senhor proteja as nossas casas nesta noite, que o Senhor proteja os nossos bens, os nossos patrimônios, por mais simples que sejam, mas são importantes para nós, Senhor Deus. Por isso, Senhor, neste momento nós só temos que agradecer, nós só temos que dizer ao Senhor: Senhor, muito obrigado por todos os favores que o Senhor nos concedeu neste dia e nesta noite. Obrigado, Senhor, por o Senhor ser um Deus tão amoroso para conosco, que nós também queremos amá-lo, Senhor Deus, sabendo que o Senhor, pela palavra, nos amou primeiro. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, o Espírito Santo. E nesse momento, todos juntos, com os joelhos no chão, nós queremos dizer: glória ao Senhor Deus, glória ao Senhor Jesus e glória ao Senhor o Espírito Santo. Amém, Senhor. Glória a Deus.